Olá! Hoje a gente vai mergulhar num material que, olha, tá dando o que falar lá em Natal, no Rio Grande do Norte. Tudo começou assim com um vídeo que viralizou agora no início de outubro de 2025, sabe? De um jornalista, Abner Lima. Isso. E ele expôs uns documentos oficiais da prefeitura. Exatamente. E o ponto central são suspeitas, né? Alegações de nepotismo envolvendo a vice-prefeita Joana Guerra. A questão toda gira em torno de nomeações de pessoas bem próximas a ela, né, para cargos de confiança. E o nosso objetivo aqui é analisar isso a fundo, ver essas nomeações, entender a lei por trás disso, principalmente a súmula vinculante 13 do STF, Certo. e tentar entender se isso é um caso isolado ou se faz parte de um quadro maior na política de lá, do Rio Grande do Norte. A gente se baseou no vídeo, claro, em publicações do Diário Oficial de Natal e até num processo judicial específico. Ok, então vamos desempacotar isso. Quais são exatamente essas nomeações que o Abner Lima levantou e que estão nesses documentos oficiais que você mencionou? Olha, o material que a gente analisou aponta para duas nomeações bem específicas. Ambas saíram no Diário Oficial do Município de 8 de janeiro de 2025. A primeira é da Aine Regina Fernandes. Aine Regina Fernandes. Isso. Descrita nas fontes como companheira da vice-prefeita Joana Guerra. Ela foi nomeada chefe da assessoria jurídica da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Assessoria Jurídica. Exato. Numa secretaria importante como Infraestrutura. Certo. E a segunda nomeação? A segunda é do José Lucilo Guerra, que foi identificado como o pai da vice-prefeita. O pai. Exato. Ele foi nomeado para chefe do setor de serviços de drenagem do município. Então, assim, temos a nomeação da companheira e do pai, Para cargos comissionados, né? dentro da estrutura da prefeitura. E imagino que é aí que a coisa pega fogo na questão legal, né? As fontes falam muito dessa súmula vinculante 13 do Supremo. Como é que ela entra nessa história? Exatamente aí. A súmula 3 ela é de 2008, então já tem um tempo. E ela estabelece uma regra, assim, bem clara. Ela proíbe, ela veda a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente. Seja em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau. Até terceiro grau. Isso. Para cargos em comissão, de confiança ou função gratificada. E isso vale para administração pública direta, indireta, em qualquer poder, União, Estados, DF e, claro, municípios. Então ela cobre exatamente essas situações, né? Nomeação de companheira, de pai. E qual é a lógica por trás dessa súmula? Por que o STF criou essa regra? O objetivo principal, assim, é fazer valer princípios que estão na Constituição, como impessoalidade, moralidade, eficiência na administração. A ideia é simples: impedir que o critério de parentesco, de relacionamento pessoal, passe na frente do interesse público na hora de escolher quem ocupa cargos importantes. Para evitar o favorecimento, o uso da máquina para fins particulares. Justamente. A súmula quer garantir que as nomeações sejam baseadas em critério técnico, em mérito, e não em laço familiar. É para isso que ela serve. Entendi. E olhando para essas duas nomeações que você citou, da companheira e do pai da vice-prefeita, parece que a súmula se aplica, assim, diretamente, né? É uma regra que já tem mais de 15 anos. O material que a gente viu indica alguma justificativa para essas nomeações, algum argumento contrário, ou a denúncia foca só nessa aparente contradição? Olha, o material que a gente analisou foca bem nisso. Apresentar os fatos, as nomeações, os vínculos e mostrar como isso parece bater de frente com o texto da súmula 13. Não encontramos nessas fontes nenhuma menção a uma justificativa formal, sabe? Algo que dissesse, nesse caso não se aplica por causa disso ou daquilo. Tipo uma qualificação técnica excepcional, talvez? Poderia, em tese, ser um argumento, mas a súmula é bem restritiva com isso, especialmente para cargos mais administrativos, de chefia, sem um caráter político tão marcado. Então a denúncia se baseia nessa colisão direta mesmo, entre o que aconteceu e o que a norma diz. Entendi. E além do que o jornalista expôs e dos documentos do Diário Oficial, tem mais alguma coisa que fortalece essas alegações? Você mencionou um processo judicial. Sim, e esse ponto é bem relevante. Dá outra dimensão para a história. É o processo número 0644-31.2024.20.0004. Ele está correndo na Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte e é citado como algo que
corrobora as informações iniciais. Ah, então a coisa vai parar na justiça eleitoral. Exato. E segundo o material, esse processo não só confirma as nomeações e os vínculos familiares, como também aponta para indícios de nepotismo mesmo, e levanta preocupações sobre falta de transparência na história toda. Então, não é só uma denúncia na imprensa, tem um processo na justiça apontando na mesma direção. O que mais esse processo sugere? Ele sugere, de acordo com as fontes que a gente tem, uma possível mistura, sabe? Uma sobreposição de interesses políticos e familiares em cargos que são considerados estratégicos lá na prefeitura. Essa constatação do processo, mesmo que ainda não seja definitiva, reforça a suspeita de que as nomeações não foram, assim, atos isolados, mas talvez parte de uma dinâmica que pode comprometer princípios administrativos que são fundamentais. E que princípios seriam esses mais especificamente? A gente já falou de impessoalidade e moralidade por causa da súmula 13. São esses dois, principalmente. Estão lá no artigo 37 da Constituição. A impessoalidade, basicamente, diz que a administração tem que agir sem favorecer nem prejudicar ninguém por motivo pessoal. As decisões têm que ser objetivas, pensando no interesse público. Certo. E a moralidade administrativa vai um pouco além da lei. Exige uma conduta ética, honesta, de boa-fé, nomear parentes para cargos de confiança, ser uma justificativa pública muito clara, muito robusta, baseada em qualificação excepcional. Bom, isso levanta dúvidas diretas sobre o respeito a esses dois pilares, né? E faz todo sentido conectar esses pontos. Se a gente olha o quadro geral que as fontes mostram, essa possível violação não é só um detalhe técnico, né? Afeta a imagem da gestão pública perante a população. Com certeza, a confiança na administração pública é algo delicado. É um bem valioso. Quando começam a surgir suspeitas de que cargo público está sendo distribuído por laço familiar e não por mérito ou necessidade do serviço, essa confiança vai embora. Pois é. Isso pode levar ao descrédito das instituições, aquela sensação de que as regras não valem para todo mundo, sabe? Isso é péssimo para a democracia, para a própria eficiência da gestão. Essa percepção de que o público e o privado se misturam é muito prejudicial. E essa ideia de confusão entre público e privado parece ser um tema recorrente no material, né? Porque o caso da vice-prefeita Joana Guerra não é apresentado como algo único lá no Rio Grande do Norte. As fontes trazem outros exemplos. Sim, o material tenta dar um contexto, mostrando que práticas parecidas já foram vistas em outras prefeituras, em outras gestões no estado. O que sugere que talvez o problema seja mais sistêmico, ou pelo menos algo que acontece com certa frequência. E quais são esses outros exemplos que aparecem? As fontes citam alguns casos bem conhecidos lá. Em Natal mesmo, o atual prefeito, Paulinho Freire, é mencionado. A nomeação da esposa dele, Nina Souza, para a Secretaria de Assistência Social, e do irmão, Sérgio Freire, para a chefia da Casa Civil. São cargos de alto escalão, né? Esposa e irmão em postos-chave. Nossa. E fora da capital? Tem mais. Tem. Em Estremoz, que é ali na região metropolitana de Natal, a prefeita Jussara Salles cita a nomeação da irmã dela, Diane Salles, como secretária-geral do município, outro cargo central na administração. E mencionam também um caso de um ex-prefeito de Natal, não é? Sim, o ex-prefeito Álvaro Dias. Ele é mencionado por causa da nomeação do cunhado, Vitor Diógenes, para a presidência da ARS-BAN. A ARS-BAN, a Agência de Saneamento, né? Isso, a agência reguladora de saneamento básico de Natal. Um órgão importante, que regula e fiscaliza serviços essenciais na capital. E nesse caso da RSBAN tinha um rolo extra, uma polêmica a mais, se não me engano. Tinha, sim. A fonte destaca que esse cunhado, o Vitor Diógenes, chegou a ser exonerado do cargo. Isso aconteceu em meio a denúncias de assédio eleitoral. Assédio eleitoral? Pesado. Pois é, mas um tempo depois ele foi renomeado para a mesma posição. Essa sequência toda, exoneração sob suspeita e depois renomeação, claro, botou mais lenha na fogueira das críticas, né? Questionando a nomeação do cunhado do prefeito para um órgão regulador. Essa lista de exemplos é forte. Envolve prefeito atual, ex-prefeito, na capital, em outro município. Realmente reforça essa ideia de um padrão, né? Não parece ser só uma questão pontual da vice-prefeita atual, mas algo que talvez permeie diferentes gestões, diferentes níveis ali no governo local. Essa é a impressão que o material passa sim.
A repetição desses casos, envolvendo famílias diferentes, partidos diferentes ao longo do tempo, levanta a pergunta: será que a súmula 13, mesmo sendo clara, obrigatória, tem sido suficiente para impedir essa prática na cultura política de lá? Ou será que tem brechas? Interpretações? Ou simplesmente um descumprimento que não dá em nada na maioria das vezes? Exato. Fica essa questão no ar. Se as consequências não são efetivas em todos os casos. O que nos leva de volta à repercussão desse caso mais recente, o da vice-prefeita Joana Guerra, que começou com o vídeo do Rabiner Lima. Como é que foi a reação a essa denúncia em específica? As fontes falam sobre isso? Falam sim. A repercussão, segundo o material, foi grande. Principalmente porque o vídeo viralizou muito nas redes sociais, né? E isso gerou um debate público bem intenso, que foi além do caso específico dela. Acabou tocando em temas maiores: ética na política, transparência na gestão, a necessidade de controlar melhor isso tudo. E qual foi o tom desse debate? Alguém mais técnico, tipo juristas ou entidades da sociedade civil, se manifestou? Sim, sim. As fontes indicam que juristas, entidades civis se posicionaram. Classificaram o episódio como um marco de alerta. A preocupação que eles expressaram foi com uma possível banalização do nepotismo. Como se estivesse virando normal, sabe? Mesmo sendo ilegal e eticamente bem questionável. Um alerta contra a normalização. Faz sentido. E teve também um chamado para uma ação mais firme do Ministério Público, dos órgãos de controle interno das prefeituras, para investigar e impedir essas práticas. E a população em geral? Como parece ter recebido essa denúncia, pelo que as fontes dizem da repercussão? Olha, a percepção que o material traz é de indignação. Muita gente se manifestou nesse sentido. A denúncia parece ter reforçado uma visão que já existe em parte da população, né? Aquela ideia de que a impunidade administrativa continua, de que usam a máquina pública para beneficiar a família, os grupos políticos. Aquela sensação de que o interesse público fica em segundo plano. Exatamente. Fica a sensação de que o interesse público está sendo deixado de lado em favor de interesses privados, de clãs políticos. Essa reação do público é interessante. Mostra que, mesmo que esses casos se repitam, a sociedade não aceita isso de forma passiva necessariamente. A divulgação tem um papel importante aí. Tem, e muito. Isso levanta uma questão fundamental sobre o papel da imprensa, seja a tradicional, seja esses jornalistas independentes em plataformas digitais, e da própria sociedade civil, né? De ficar de olho no poder público, expor esses casos. Mesmo que comece numa rede social, pode ter um efeito dominó, gerar pressão por prestação de contas, por mudança de postura dos gestores. Transparência e fiscalização social são ferramentas-chave nisso tudo. Então, juntando todas essas peças que a gente analisou a partir das fontes, as alegações contra Joana Guerra, a base nos documentos no processo judicial, a súmula 13 como pano de fundo, os outros casos sugerindo um padrão e a reação pública. Que síntese a gente pode tirar disso tudo? O que essa análise nos diz, afinal? Bom, recapitulando rapidamente, a gente tem denúncias bem concretas de nepotismo contra a vice-prefeita de Natal, baseadas na nomeação da companheira e do pai para cargos comissionados. Isso está documentado oficialmente e ainda por cima corroborado por um processo judicial que aponta irregularidades e violação de princípios da Constituição. E que parecem ir contra a súmula 13 do STF. Exatamente. E um ponto crucial, o material indica que não é um caso isolado, cita exemplos parecidos com outros políticos importantes do Estado. A repercussão foi forte, o que esquentou de novo o debate sobre ética, transparência e essa mistura perigosa entre o público e o privado na política potiguar. E a conclusão que o próprio material original sugere, qual seria? Um sintoma de um problema mais fundo, mais persistente na administração pública do Rio Grande do Norte. A dificuldade histórica de separar claramente o que é interesse público do que é interesse privado ou familiar. Certo. As fontes sugerem que isso não pode ser visto como algo pequeno ou pontual. É uma questão que precisa de atenção urgente. E fazem um chamado claro para fortalecer os órgãos de fiscalização e para promover uma cultura administrativa mais ética, mais impessoal nos municípios de lá. Basicamente, é reforçar a ideia de que a gestão pública tem que servir a todo mundo e não a redes de parentesco. Uma conclusão que bate com o objetivo da súmula 13, com os princípios da Constituição que a gente falou, é um chamado para a gente pensar sobre a própria natureza da representação, da gestão pública. Isso me deixa aqui pensando numa coisa que
Talvez as fontes não respondam diretamente, mas que surge dessa análise toda. Diga. Se a gente tem uma regra tão clara quanto a súmula 13, desde 2008, se temos exemplos que se repetem, são expostos, geram indignação, se até processo judicial começa, o que na prática ainda permite que essas situações continuem acontecendo, como as fontes sugerem lá no RN? Será que a fiscalização, mesmo existindo, não dá conta? Por falta de gente, de independência ou até de vontade política para agir com mais força? É uma boa pergunta. Ou será que é algo mais cultural mesmo, na política local, onde essas práticas, mesmo ilegais, ainda são vistas por alguns como normais, como parte do jogo das recompensas do poder? Ou a dificuldade está em provar, sem sombra de dúvida, a intenção de favorecer, além do parentesco em si, criando brechas para dar a volta na súmula? É uma questão complexa, né? Sobre o que realmente impede a gente de ter essa impessoalidade na prática.